Olá, queridos internautas e telespectadores aqui da nossa TV Mundi. E se você quiser ter mais informações sobre todos os nossos programas aqui na TV, nós temos um site que é o www.holonomia.com.br. Então lá você vai ter mais informações, porque nós temos um tempo limitado na TV e muitas vezes não dá para passar toda a informação que a gente gostaria, tá? Então, visando dar um impulso ao setor automobilístico, o Itamar, né, ele, justamente para dar e aumentar as vendas do país, ele relançou em 1993 o Fusca, que realmente é o carro mais popular do Brasil até hoje, né, gente? Então tem aí uma imagem dele lá no Fusca, naquela época, lançando o carro, que realmente deu um impulso, porque a indústria automobilística realmente ela gera muito emprego, tá? Foi no governo de Itamar que deram início aos projetos lá da erradicação da miséria no país, tá? Através da campanha do sociólogo Herbert de Souza, o famoso Betinho, que serviram de modelo nos governos Fernando Henrique Cardoso e do Lula. Então tá aí o Betinho lá. Então a gente tem que resgatar, porque tem pessoas que falam que é o pai disso, o pai daquilo, e na realidade o grande mentor do projeto hoje, do Bolsa Família, tudo, foi o Betinho, viu? O Plano Real lá no governo Collor, né, e da sua equipe econômica, levou ao lançamento, né, da candidatura do ministro Fernando Henrique Cardoso para a presidência em 1994, tá? Então tá aí uma imagem da articulação, inclusive ali também tem o presidente futuro Lula, tá? Para o lançamento da candidatura lá do Fernando Henrique Cardoso, que foi também das pessoas que ajudou o Itamar a criar o Plano Real, tá? Fernando Henrique Cardoso, né, com outros 6 candidatos, concorreu, né? E ele foi eleito no primeiro turno, com 54% dos votos. Itamar, assim, pela primeira vez no processo republicano, ele fazia o seu sucessor fruto do quê? Da estabilidade econômica do país. Então nós temos uma imagem aí da posse do Fernando Henrique Cardoso e o Itamar, pela primeira vez na República, ele conseguiu fazer o seu sucessor, tá? Então, o governo do Itamar de 2 anos, com um índice de aprovação, ele saiu do governo com 84% de aprovação, gente. Evidenciando que a população do país reconheceu a sua competência em dirigir os destinos da nação e deu estabilidade ao país que nós temos até hoje, tá? Então, nós temos uma outra imagem aí dele se despedindo, a saída, né? Sempre muito simples, né? Também carismático, dessa personalidade que ficou apenas 2 anos no poder e realmente deu uma estabilidade fantástica ao nosso país, tá? Como presidente, Itamar, depois ele foi embaixador lá de Portugal, porém com a aprovação da reeleição em 97 e a perda da convenção no PMDB, a sua candidatura, ele viu Fernando Henrique Cardoso ser reeleito no primeiro turno, adiando seu ideal de voltar para presidir o país, né? Inclusive ele era, no início, ele foi contra lá as privatizações. Então nós temos aí uma outra imagem, tá? Da embaixada que ele serviu, né? Lá do processo de reeleição e algumas empresas que foram privatizadas, que hoje, inclusive, dão sustentação para a nossa economia, tá? Em 1998, após esses acontecimentos, Itamar concorreu ao governo de Minas e foi apoiado pelo Fernando Henrique Cardoso. Ele ganhou lá, no segundo turno, do Eduardo Azeredo com 58% dos votos. Então nós temos uma imagem lá do Palácio da Liberdade, lá em Belo Horizonte, e algumas facetas desse grande político que começou como vereador lá de fora e realmente atingiu o auge como presidente da República, tá? Lá no governo de Minas, como governador, ele renegociou a dívida pública do Estado, ele reestatizou lá a CEMIG, hoje uma das melhores empresas do setor no Brasil, elétricos, e uma das maiores do mundo. Então nós temos aí uma outra imagem, tá, dessa grande empresa, a CEMIG, que hoje realmente é aí um modelo energético no nosso país, tá, que foi justamente restatizado lá pelo Itamar, tá. Terminando seu mandato em 2012, ele não concorreu a uma reeleição. Ele lançou lá o Aécio Neves para governador, que vem a ser o neto do, né, Tancredo, e ambos, né, no caso, fizeram realmente um governo muito interessante aí para o estado de Minas Gerais, tá? Então nós temos uma imagem aí, justamente dele apoiando o Aécio e o Lula, né? E aí os dois foram eleitos, um para governador em Minas e outro para presidente da República, tá? Então vendo a força realmente que ele tinha, tá? Em 2006, Itamar, novamente, ele foi derrotado na convenção do PMDB,
agora para o Antônio Galotino, e ele apoiou lá o Alckmin para presidente, né, que concorreu com Lula, que se reelegeu no segundo turno. Então nós temos uma imagem aí do presidente Lula e o governador de São Paulo, Alckmin, quando o Lula foi reeleito pela segunda vez aqui no nosso país, tá? Em 2009, o Plano Real, gente, completou 15 anos de sucesso, com a idealização de Itamar e execução da equipe lá do Fernando Henrique Cardoso. Essas diretrizes econômicas sociais, elas foram ampliadas no governo Lula e Dilma em 2014, o plano irá se completar aí 20 anos de estabilidade. Então nós temos aí uma imagem justamente lá do lançamento, do Fernando Henrique, do processo do Lula, realmente que deu um impulso ao país. E agora nós temos a presidente Dilma, tá? Aí em Itamar ele se reelegeu senador lá por Minas, junto lá com Aécio, e os dois, né, recentemente eram os dois senadores legislando lá no Congresso Nacional, tá? Então nós temos uma imagem dos dois, do Aécio e justamente do Itamar, lá no Congresso, né? E em 21 de 5 de 2011, Itamar ele foi diagnosticado com leucemia, e ele licenciou lá do Senado para se tratar no hospital em São Paulo, no Albert Einstein, e a situação se agravou lá com uma pneumonia, e infelizmente ele faleceu no dia 2/7, justamente de 2011, com 81 anos. Então nós temos uma imagem aí, né, do cortejo, da celebração, né, justamente aí do passamento desse grande líder brasileiro, Itamar, tá? Em 4/10 de 2011, a Câmara Municipal lá de Juiz de Fora fez uma homenagem lá ao Itamar Franco, colocando o nome na rua antiga, que tinha avenida lá Independência, e o acesso principal da cidade, colocou o nome do Itamar, Filho Ilustre. Então nós temos uma imagem aí, para vocês verem a entrada, a avenida que agora chama-se Itamar Franco, na cidade de Juiz de Fora, tá? A vida política de Itamar Franco seguiu a linhagem ética mineira de ícones como JK, Tancredo Neves, seu amor pela mãe Itália e as duas filhas, Georgiana e Fabiana, foram um grande sentimento de inspiração. Como relógio, nós retratamos 12 momentos de Itamar na sua jornada de sucesso, um líder estadista da ética, leal e visão de futuro. Então nós temos uma imagem aí também de todo o relacionamento que Itamar teve dentro da política, né? Tá? Itamar Gautiero Franco, descanse em paz e tenha plena absoluta, e tenha certeza absoluta que o povo brasileiro e as novas gerações vão ser eternamente gratas por você ter conseguido, com fé, realizar os dizeres sábios que tremulam na nossa bandeira nacional: ordem e progresso. Paz, amor e luz, querido presidente Itamar. Então nós temos aí, né, uma homenagem aqui da TV Mundi, da direção da TV Mundi, a essa pessoa que foi importante e que em apenas 2 anos no governo fez o que muitos outros presidentes não fizeram, tá? Nós vamos botar um vídeo para vocês, justamente desse processo, né, do lançamento do Plano Real, que foi muito importante para o país. E no final desse vídeo, nós temos uma salva de palmas. E é isso que nós fazemos e gostaríamos que o povo brasileiro fizesse para o Itamar. Desse uma salva de palmas, tal qual é feito nesse vídeo, porque ele foi o grande articulador da estabilidade e da prosperidade que nós temos hoje no nosso país. Então nós deixamos vocês aqui com um grande beijo, um grande abraço. Até o nosso próximo programa. Tchau. Senhor presidente do Congresso Nacional, senhor presidente da Câmara dos Deputados, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, senhores líderes do governo no Senado e na Câmara, senhores ministros de Estado, senhores jornalistas, senhoras e senhores, moços e moças. Os homens são construídos pela vontade. E essa mesma vontade, reunida pela esperança, levanta as nações e as projeta no tempo, em sua necessária aspiração à eternidade. A vontade, mais do que o vento, e mais do que as volúveis correntes marinhas, trouxe as caravelas a esta terra, para em seguida abrir o caminho nos sertões, empurrar a linha de Tordesilhas
até a muralha ocidental da Cordilheira e edificar a mais importante das sociedades ao sul do Equador. Nosso objetivo é o do desenvolvimento em bases seguras, com a criação de empregos remunerados, com justiça, de tal maneira que todos os brasileiros se orgulhem do Brasil e se disponham a defender a sua soberania. Repito-lhes que o real é a conquista política de todo o povo brasileiro, exausto das injustiças, que a inflação agrava e disposto a fazer a pátria com a qual sonharam os nossos antepassados. Só o povo, com a sua vigilância e seu empenho ético, poderá assegurar-lhe êxito permanente. A grandeza dessa conquista transcende as circunstâncias do tempo eleitoral. Trata-se de um esforço de toda a nação, que coube ao presidente da República coordenar e administrar, a fim de, no cumprimento impostergável dever, deixar a seu sucessor, quem quer que seja o escolhido, moeda sólida, capaz de promover o desenvolvimento sem faltar à justiça. Estou certo de que, desta minha fé, comungam todos os senhores e todos os cidadãos brasileiros de boa vontade. Muito obrigado.